Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caro amigo, estamos em caráter de igreja para proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Evangelho que é o poder de Deus para transformar todos aqueles que crê. Aqui estamos em nome de Deus para proclamarmos este Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus. Somente Jesus tem palavra de vida eterna e nós necessitamos desta palavra e por conta disso estamos aqui como servo de Deus, como aviso de Deus e convite de Deus para as pessoas que estão ao alcance dessa voz, para as famílias que nos ouvem neste exato momento. Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus deseja a tua salvação, Deus tem salvação, libertação para você, e aqui estamos para chamar a sua atenção, que nós necessitamos de Deus, nós necessitamos submeter a Deus, nós necessitamos obedecer a palavra da Bíblia Sagrada, a única palavra que merece a minha e a tua total atenção para esta palavra. Esta palavra é uma palavra que de fato merece confiança, é uma palavra confiável, é a palavra de Deus aos homens, é a palavra de Deus enviada à terra, para as famílias, para todas as pessoas. A Bíblia Sagrada é a ordem de Deus, é os mandamentos de Deus para as pessoas no planeta Terra, para os homens se voltarem a Deus, para as pessoas se submeter a Deus e viver não a sua vontade, mas viver a vontade de Deus. Este livro sagrado nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A tua vontade pode ser boa e agradável, mas não é perfeita. Por isso aqui estamos crendo em Deus, crendo na sua infalível, inerrante e poderosa palavra. E nós também desejamos que você creia na palavra, se submeta à palavra, tenha esta palavra como um manual para a sua vida, para a sua família, para que de fato você venha se submeter e obedecer à vontade de Deus. Está escrito neste livro sagrado, neste livro de Deus, em Provérbios capítulo de número 14 e o versículo de número 34, assim está escrito: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é a vergonha para qualquer povo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, caro amigo, está escrito neste livro sagrado, diz que o pecado é a desgraça, o pecado é a vergonha para qualquer povo. O pecado é um problema mundial. Deus resume o problema no Brasil e no mundo. O problema no planeta, Deus resume em uma só palavra: pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Deus não fabricou o homem. Deus não criou o homem. Deus não nos criou para nós errarmos, para nós vivermos no erro. Deus, quando criou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus criou Adão não para viver uma vida errada, não para viver no erro, mas Deus criou Adão para Adão acertar o alvo, para Adão viver de uma maneira correta, viver diante de Deus, viver adorando, exaltando o nome de Deus, não viver uma vida de pecado. Mas, caro amigo, Adão desobedeceu o pecado, como muitas pessoas
tem desobedecido o pecado, e o pecado de Adão trouxe a maldição para o planeta. O pecado de Adão trouxe o problema mundial. Então, caro amigo, as Escrituras nos diz que este mal tem de fato trazido miséria para várias nações, vários países. O pecado tem destruído muitas famílias, o pecado tem destruído muitos bairros, muitas cidades, nações, famílias. Este pecado, este mal cruel tem de fato destruído muitas vidas. O pecado é comparado como um abismo, o pecado é comparado como uma fera indomada, o pecado é comparado como uma desordem. Então, amigo, aqui estamos chamando a sua atenção à luz da Bíblia, demonstrando que nós amamos você, chamando a sua atenção para que você de fato se chegue a Deus, para que você diga não ao pecado e sim a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, amigo ouvinte da palavra de Deus, existe várias coisas no mundo que humilha as pessoas, que escraviza as pessoas. Então, amigo, coisas que humilham as pessoas, os seres humanos. A doença é uma coisa que de fato humilha as pessoas. Quando o ser humano está bem, está saudável, está gozando de uma saúde perfeita, vai tudo bem. Mas quando ele é acometido uma doença incurável, um mal no seu corpo físico, vai para um leito do hospital. Então ali ele passa vários dias, tentar escapar de uma doença, de um mal terrível. Por exemplo, o câncer. O câncer tem matado muitas pessoas. O câncer é uma doença que tem humilhado as pessoas. E existe outros tipos de doenças incuráveis, que os homens, uma vez que de fato são atingidos por estas doenças, que vão parar na UTI, ficam ali vários dias, às vezes até meses, ano, na UTI tentando escapar. O que é isto, meu amigo? A doença humilha o homem. Deus, quando criou o homem, era tudo bom, não tinha nada ruim, tudo era bom. Hoje, se há alguma coisa ruim, as doenças, enfermidades, existe por conta do pecado ter adentrado na humanidade através de Adão. Então, amigo, a doença humilha o ser humano, mas isto é natural, por conta do pecado. Outra coisa que humilha também é a fome. Quando as pessoas têm o que comer, vai tudo bem, né? Vive uma vida alegre, contente. Mas quando não tem dinheiro, quando não tem o que comer, e ali ele vive uma vida humilhada, né? Comendo migalhas. Então, amigo, a fome é uma coisa também que humilha. Muitas pessoas nesse exato momento estão passando fome. Muitas pessoas nesse exato momento estão morrendo de fome. Muitas pessoas não têm o que comer, o que se alimentar, não tem um feijão, não tem um arroz. Então a fome humilha as pessoas. Meu amigo, isso também é natural. Nós não estamos isentos da fome. A fome tem matado muitas pessoas no planeta por conta do pecado. Então a fome também humilha. Então tem muitas pessoas que nunca passaram fome, mas um dia vão passar fome. Então, amigo, a palavra do Senhor nos fala da fome física e da fome espiritual. Então, amigo, você tem uma alma, essa alma necessita se alimentar deste pão vivo que desceu do céu, deste maná que desceu do céu, este pão longa-vida, esse leite longa-vida, que é inerrante e poderosa a palavra de Deus. A fome humilha, a fome tem humilhado muitas pessoas. Então, amigo, outra coisa que humilha também os seres humanos é a velhice. A velhice humilha as pessoas. Então, uma coisa que humilha, não é? As pessoas passam a viver dependente umas das outras, dependente de pessoas.
não é? Então a velhice humilha, a vista fica curta, não consegue mais andar direito, falar direito, ouvir direito. Então a velhice humilha. Mas feliz daquele que chega até a fase da velhice. Então a velhice humilha. Quantos velhinhos estão aí humilhados, tiveram uma juventude maravilhosa, uma juventude de farra, uma juventude de festa, não é? E hoje se encontra no asilo, se encontra no hospital, ou no interior do seu lar, só ali esperando a hora de ser chamado, de ser recolhido, de morrer. Então a velhice humilha as pessoas. Quantos velhinhos estão agora sofrendo por conta da velhice? Mas a velhice também é natural, não é? Feliz desse que chega essa fase da velhice. Mas a pior de todas, a doença humilha, a fome humilha, a velhice humilha, mas o pior de todas as coisas é o pecado. O pecado, ele é terrível. O pecado é um fenômeno que se deu no mundo espiritual, meu amigo. E o pecado tem matado milhões e milhões de pessoas. O pecado, ele humilha. O pecado, ele amarra, ele cega, ele mata e joga as pessoas para muito longe de Deus, meu amigo. Se livre deste fenômeno, se livre deste inimigo chamado pecado, meu amigo. Quantas pessoas têm ferido a dignidade e a santidade de Deus? Quantas pessoas estão abraçadas, estão entrelaçadas com o pecado, meu amigo? O pecado se constitui inimigo de Deus, o pecado é inimigo de Deus. O pecado tem destruído muitas vidas. Abandone o pecado, diga não para o pecado e venha para Jesus. Deus te criou, ouça a voz do Criador. Deus tem te abençoado, Deus tem cuidado de você. Você está vivo até agora porque Deus tem cuidado de você. Mas a vida, este livro sagrado nos diz que é como uma sombra, é como uma neblina, é como um sopro. Hoje você está, amanhã pode não estar. Meu amigo, não ignore a eternidade, não ignore a palavra de Deus, não rejeite a Deus, não vire a costa para Deus. Nós não estamos falando aqui de religião, não. Religião no mundo é só confusão. Estamos falando aqui daquele que nos religa, daquele que nos liberta, daquele que nos salva, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga não ao pecado, diga não ao mundo, diga não à carne, diga não aos prazeres e venha para Jesus, para que você tenha vida aqui e na eternidade. Meu amigo, venha para Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus é bem clara. A justiça exalta, mas o pecado é a desgraça. O pecado humilha, o pecado mata e joga o ser humano, as pessoas, para longe de Deus. Quantas pessoas morreram no pecado estão redondamente perdidos. Meu amigo, o assunto aqui é muito sério. Nós não estamos aqui brincando, não, meu amigo. Nós estamos chamando a sua atenção para uma coisa muito séria. Nós estamos falando de coisas eternas, de uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Essa vida que é passageira, 70 anos, 80 anos, 100 anos, isso aqui não é nada comparado à eternidade. A vida não é só essa aqui. Cada um de nós temos uma missão aqui. Isso aqui é só uma passagem. Logo após a morte, para onde você vai? Todos nós, uma coisa temos certeza: vamos morrer por conta do pecado. E logo após a morte, você sabe para onde você vai? Este livro tem a resposta. Este livro tem a resposta para todas as suas perguntas, para todos os seus questionamentos. Este livro tem a resposta. Diga não ao pecado e sim para Jesus, para que você viva com Ele eternamente na eternidade. Amém. Graças a Deus.